O advogado Victor Simão já está aqui comigo e hoje, Victor, o tema é violência doméstica, não é isso? Boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite você de casa, né? Com certeza, mais uma vez, né, mudando um pouco do tema do programa passado, mas também um tema recorrente, inclusive acontecimentos recentes, né, nos sugeriram esse tema, né? Exatamente. Inclusive foi notícia aqui no Sol News o caso de um feminicídio que aconteceu na cidade de Santa Terezinha no fim de semana. Além do homicídio, teve também tentativas que vai se enquadrar aí nessa questão da violência doméstica. E aí já adentrando na questão das perguntas, quais são os tipos de violência doméstica, Victor? Perfeito. Everton, então, nós necessitamos lembrar que a lei que regulamenta isso no ordenamento jurídico brasileiro é a Lei Maria da Penha, né? Ou a Lei 11.340 de 2006. E o artigo 7º dessa lei, ela traz um rol taxativo lá, que discrimina quais são os tipos de violência doméstica, certo? Então, os tipos de violência doméstica trazidos pela Lei Maria da Penha são física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, certo? Moral entra aquela questão da calúnia, injúria e difamação. Esses são os tipos de violência doméstica tipificados pelo nosso ordenamento jurídico. Muito bem. Uma outra pergunta fora do roteiro, como sempre. Fora a Lei Maria da Penha, já existem outras leis também, né? Que regulamentavam essa questão desses crimes, só que a lei veio para melhorar isso, inclusive endurecer também as penas, né? Perfeito, Everton. Os crimes que são aumentados, vamos dizer assim, pela Lei Maria da Penha, eles são crimes que já existem no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, a Lei Maria da Penha, como você mesmo disse, vem ali para endurecer as penas, né? Para ser mais rígido ali o tratamento com quem comete esse tipo de crime. Bem, e quais são os requisitos necessários para que se configure crime de violência doméstica? Vamos lá, mais uma vez com base na legislação, né? Então, para que se configure um crime de violência doméstica, né, é um crime, claro, já pré-existente no ordenamento jurídico brasileiro, porém, que ele é agravado por ser cometido em ambiente familiar, em ambiente doméstico. Então, é o seguinte, para ser um crime de violência doméstica, tem que ser cometido em âmbito familiar, doméstico, ainda que por pessoas que sejam agregadas, ou seja, não necessariamente precisa ter aquele laço sanguíneo, pessoas do ambiente familiar, né? Até porque a relação íntima de afeto não precisa ser sanguínea, pode ser por afinidade ou por vontade expressa. Além do mais, a relação íntima ela também independe de coabitação, ou seja, para ser um caso de violência doméstica, não necessariamente precisa morar ali autor e vítima no mesmo ambiente doméstico, certo? E também é independente de orientação sexual, né? Se mulher, a vítima é sempre mulher, mas o autor não necessariamente precisa ser um homem. Então, pode ser também, o autor do crime pode ser mulher também. E é isto. Muito bem. E tem um período para prescrever? A gente sabe todo crime, ou você me corrija se eu estiver errado, mas acredito que todo crime tem um tempo ali que prescreve, né, depois disso. Na questão dos crimes de violência doméstica, também assim? Tem um período? Quanto é esse período? Perfeito. Então, o crime de violência doméstica, para que seja investigado, né, tem um tempo de prescrição de 6 meses. Então, até 6 meses do acontecimento do crime, a vítima pode ir lá e denunciar. Caso ultrapasse esses 6 meses, ela perde o direito de requerer esse direito, para que fique mais simples. Não que ela perde o direito, mas ela perde o direito de ir atrás, certo? Caso já exista um processo, né, caso já tenha nesses 6 meses ocorrido o processo e não tenha transitado em julgado, o que é que se precisa observar para saber se o crime vai prescrever ou não? Primeiro, tem que se observar o crime e a pena máxima. Então, observou-se o crime, há uma lesão corporal, vai lá no Código Penal ver a pena máxima. Observou a pena máxima, confronta com o artigo 109 do Código Penal, que é onde determina o tempo de prescrição. Exemplo, tal crime previsto no Código Penal e agravado pela Lei Maria da Penha
tem 2 anos de pena máxima. Então, o artigo 109, ele prevê lá que, um exemplo, né, não estou falando exatamente, mas que o tempo de prescrição para esse crime é de 4 anos. Então, se a pena máxima é de 2 anos, tem até 4 anos para que o processo ocorra e aconteça o trânsito em julgado. Não acontecendo o trânsito em julgado nesses 4 anos, prescreve-se o direito e encerra ali a punibilidade. Muita gente fala, às vezes se tem uma crítica, infelizmente se tem, eu não consigo compreender o motivo, mas tem uma parcela da sociedade que ainda critica a lei Maria da Penha, né? Quando a gente, por exemplo, fala de feminicídio, mas o homicídio em si já não existe, já tem a forma de punir, mas se tem toda uma importância, até quando a gente se muda a nomenclatura, né? Até para a questão de conscientização social, para deixar aquele tipo de crime ali, que seja ele punido de uma forma mais célere, mais dura, né? Isso, então, foi importante o avanço da Lei Maria da Penha, você concorda comigo? Não, com certeza, até porque nós sabemos que, infelizmente, nós ainda vivemos em uma sociedade muito machista, né? Machista e patriarcal. Então, esse endurecimento das penas e até essa tipificação do feminicídio, que o que é o feminicídio? É o homicídio, né? Ou seja, a morte de um ser homo, vamos dizer assim, porém, única e exclusivamente pelo ser dela ser uma mulher. Então, única e exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Então, isso é muito pior, né? Não é um crime qualquer, não foi uma briga. Muitas vezes é apenas pela maldade ali do homem e daquela vontade de se sentir maior do que a mulher, né? Então, o feminicídio é justamente isso. Ele é quando acontece um homicídio, porém, pelo fato da vítima ser exclusivamente mulher. Então, agora, tem diferença entre a violência doméstica e a violência intrafamiliar? Se tem, queria que você nos explicasse aí essa diferença. Tem uma diferença, pouca, mas tem. A violência doméstica, como eu falei anteriormente, ela acontece no âmbito familiar, porém, não necessariamente por pessoas que convivem ali no mesmo ambiente, né? Já a violência intrafamiliar, ela acontece dentro do seio familiar, ou seja, naquelas pessoas mais próximas. Geralmente os cônjuges, né, padrastos, pais e filhos, então é aquele ambiente mais restrito ali, em que não vem pessoas agregadas, vamos dizer assim. É só o ambiente familiar mesmo, acontece dentro da família. E o mais importante das perguntas, a mais importante, eu acredito isso. O que se deve fazer em caso de violência doméstica? Quais são as orientações? Bom, não menos importante, né, as orientações para quem é vítima de violência doméstica, tem um canal exclusivo para esse tipo de denúncia, que é o 180, então você pode estar ligando lá e denunciando, né, ou então buscando informações sobre delegacias próximas e etc. Porém, caso você não lembre desse número, pode ligar no velho 190, ou então se dirigir até a delegacia mais próxima da sua casa. No caso de Patos, nós temos uma delegacia específica para esse tipo de ocorrência, que é a Delegacia da Mulher. Fica aqui próximo à Praça do Perequeté, certo? Então, foi vítima de violência doméstica, procure os órgãos competentes, vá à delegacia, preste boletim. Então, caso a vítima não represente, porém as autoridades ficaram sabendo do que aconteceu, é dever do Ministério Público, né, das autoridades, instaurar inquérito e investigar essa situação. Então, não só depende da denúncia, não é isso? As autoridades podem tomar providência sem ter a denúncia em si. Exatamente. Como eu falei anteriormente, trata-se de uma ação pública incondicionada, né, uma ação penal pública incondicionada. Então, não necessita da denúncia. Se as autoridades de alguma forma ficaram sabendo, né, ou por denúncia de vizinhos, não necessariamente pela queixa da vítima, entende? Então, é obrigação do Estado investigar e punir, se preciso, os autores. Nós conversamos mais uma vez com o advogado Dr. Victor Simão, hoje sobre violência doméstica. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Semana que vem estaremos aqui de volta, né, isso, com mais um quadro, mais um tema diferente. Eu que agradeço mais uma vez a participação, Jefferson, agradeço você de casa pela audiência e a TV Sol. E semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Até mais.